Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de cálculo diferencial integral 3, hoje vamos trabalhar com as integrais duplas. Então, basicamente, o que é que queremos fazer, pessoal? Ou o que vamos fazer? Nós estamos generalizando para funções com mais de uma variável aquilo que foi feito no curso de cálculo diferencial integral 1. Lá vocês trabalharam com integrais de uma função de uma única variável, não é verdade? Lá você tinha uma função, deixa eu pegar aqui a noção da coisa, né? Tinha uma função contínua. Opa. Então o que aconteceu? Isso aqui no curso de cálculo 1 tinha uma funçãozinha de uma única variável, ela sendo contínua em um intervalo limitado e fechado como esse, chegando em R, que é uma função de uma única variável. Essa função, o que pedíamos inicialmente é que ela fosse contínua. Isso aqui seria suficiente nesse intervalo. Essa função sendo contínua nesse intervalo, aqui você ia olhar para o seu gráfico. O gráfico dessa função tinha um comportamento hipotético como esse. Cada ponto que você tomasse aqui era um ponto do tipo x e f de x. Aqui um x entre a e b. E aqui o seu f de x. Aí, pessoal, aqui você conseguia fechar. Aí o que aconteceu? A uma situação como essa, você acabou que o fato dessa função estar definida nesse intervalo limitado e fechado, ela sendo contínua, você conseguiu, sei lá, dividir essa região limitada pelo gráfico dessa função. A reta x igual a reta x igual a b e o eixo x, essa região que está presa nessa limitação aqui, você conseguiu simplesmente dividir essa região por aproximação em retângulos, como esse aqui, pessoal. É claro que lá tinha o excesso, tinha a sobra, mas a grosso modo o que fizemos foi isso aqui. Aí a retângulos como esses, fomos dividindo em subretângulos ainda com largura menor, fomos dividindo em subretângulos, de tal modo, pessoal, que essa subdivisão ficou com um retângulo de largura tão pequena, mas tão pequena mesmo, que o que dava a entender é que essa nossa figura que está limitada por essas duas retas, x igual a x igual a b, pelo eixo x e por o gráfico dessa nossa função, ficou mais ou menos dessa maneira. Eu consegui particionar toda a minha figura. Aí eu comecei a calcular a área desses meus retângulos e somei. Quando eu fiz isso, eu obtive a área dessa minha figura. Eu vou chamar essa minha figura de A. Então eu obtive a área desse conjunto A, que é o conjunto de todo o par x e f de x. Tal que esse meu x ele varia entre A e B. E essa minha f de x, melhor, vou colocar x e y, pessoal. Aqui eu tenho x e y. E
variação vai ser até o gráfico da função. Esse meu y varia entre 0 e o gráfico da função. Então o que fizemos foi calcular a área desse conjunto aqui. E essa área, com essa noção de área que apresentamos aqui, que foi uma soma dessas nossas fx índices, delta x índice, quando esse varia de 1 até n, aí você pega e faz o que tender ao infinito, faz esse delta tender a zero, esse delta x índices, e faz esse n tender ao infinito, né, pessoal? Fazendo esse nosso delta tender a zero. Quem seria o delta? Seria o maior ou o máximo de todos esses delta x índices. Quando você faz isso acontecer, se esse aqui existe, ou seja, se essa soma desses retângulos é uma coisa bem comportada, significa que isso existe. Então esse limite ele é um número real L, que é chamado a integral de a a b da função f de x dx. Então o que fizemos foi basicamente isso. E essa maneira de definir a integral, que é chamada integral segundo Riemann, ou integral de Riemann, passou a ser a nossa integral. E partindo dessa definição foi que desenvolvemos uma teoria de cálculo sobre a integral, pessoal. De cálculo integral sobre o gráfico dessas funções, ou sobre essas nossas funções. Então, esse aqui foi feito um cálculo diferencial integral 1. Aí o que queremos é simplesmente generalizar essa noção agora para funções com mais de uma variável. Essa função não sai mais de um intervalo como esse, pessoal. Ela vai sair de um subconjunto de R2, ou de R3, ou um subconjunto de Rn. Vamos começar com a noção para subconjuntos de R2. Aí depois vamos ver o que acontece para subconjuntos de R3 e Rn, pessoal. Então vamos lá. Antes de começar, eu vou apresentar aqui uma definição, que a definição é a seguinte. Então, seja P um subconjunto de R2, perceba, não estou mais com o subconjunto de R, só de R2. Eu digo que esse meu conjunto B, ele é um conjunto limitado se acontecer o seguinte. Se existe um retângulo R, onde esse meu B está contido nesse meu retângulo R. O que é esse retângulo? O retângulo também é um subconjunto de R2. Aqui não é a reta R, pessoal, não é o R2. Aqui é um retângulo. É formado por todo x e y que pertencem a R2. Tá o quê? Sei lá, esse meu A está fixo, eu faço esse meu x maior ou igual do que A, menor ou igual do que B. Eu faço esse meu y maior ou igual do que C e menor ou igual do que D. A, B, C e D são valores fixos. Então eu posso olhar para R2, esse retângulo é esse seguinte conjunto aqui, pessoal. Vamos ver como é esse conjuntinho em R2. Nosso retângulo, vou escrever ele em vermelho, seria um conjunto como esse aqui, que é um retângulo mesmo. Vamos dar nome para as coisas. Aqui na horizontal eu tenho o eixo dos x, na vertical tenho o eixo dos y, aqui eu tenho uma origem,
Por sua vez, aqui eu tenho A, aqui eu tenho B. Ficou muito em cima, né, pessoal? O A vai coincidir com B. Deixa eu apagar. Não ficou legal esse retângulo. Deixa eu tirar ele de cima da... Vou tirar ele de cima do eixo, pessoal. Vou tirar ele daqui de cima para não coincidir. Pronto. Vamos lá. Então já tenho o A, já tenho o B. Falta o C e falta o D. Melhorou. Deixa eu cobrir aqui embaixo para não parecer que isso aqui tá... Pronto, cobri. Aí vamos lá. Eu já tenho o meu A, tenho o meu B. Aqui eu tenho C. Aqui eu tenho D. Então eu vou tomar valores de x que está entre esse nosso A e esse nosso B. Enquanto isso eu produzo a imagem para a minha função f entre C e entre D. Então esse é o nosso retângulo R. Aqui não é o R dos reais ou do R2, pessoal, não é. É um R mesmo. Não é o R cortado, não. Aqui é o nosso retângulo R. Poderia utilizar outra notação, né, para não confundir com o conjunto dos números reais. Mas esse é o nosso retângulo R. Meu conjunto B ele será limitado se ele estiver contido em um retângulo como esse. Então eu posso pegar um conjunto B como sendo esse conjunto aqui. Esse aqui é o meu conjunto B. Ele está preso em um retângulo. Como ele está preso em um retângulo, ele é um conjunto limitado, pessoal. Certo? O tamanho da limitação, ou as dimensões do retângulo, agora para a gente não importa, certo? O que importa é que vocês entendam isso. Eu digo não importa agora, mas depois pode ser que importa. Porque no momento o que importa é que vocês entendam isso. Falei que o conjunto é limitado, então ficou subentendido que esse meu conjunto está preso em um retângulo como esse aqui em vermelho. E o conjunto B é o conjunto limitado. Por exemplo, você pode olhar para o seguinte conjunto. Você pode olhar para a bola fechada. Ela é um conjunto limitado. Por que a bola fechada é um conjunto limitado, pessoal? Porque eu consigo prender a bola fechada em um retângulo. Vamos primeiro escrever a bola, pessoal. Vou primeiro escrever a bola para depois fazer o nosso plano. Vou escrever a bola em amarelo. Cadê meu aplicativo? Tá aqui. Vamos escrever essa bola em amarelo. Vamos lá. Não é isso. É isso. Claro que não é só a circunferência, é o todo, pessoal. Deixa eu complementar o todo. Não é só a circunferência. Vocês sabem o que está acontecendo aqui, certo? É o todo. A bola é tudo que está tanto na circunferência como as que estão dentro da região limitada pela circunferência. A bola é o todo. Então esse conjunto ele é um conjunto limitado. Por que esse conjunto é um conjunto limitado, pessoal? Aqui eu tenho que essa minha bola está centrada na origem. O seu raio é 1. Aqui eu tenho os valores de x. Aqui eu tenho os valores de y. Aqui é a origem. Aqui é a nossa bola. A anotação aqui está errada, né, pessoal? Misturei tudo. Vou chamar isso aqui de B. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar... Isso aqui eu vou chamar de B. Pronto. Esse nosso conjunto B, ele é um conjunto limitado.
Porque é imediato você colocar uma bola como essa presa em um retângulo. Ah, sei lá, eu tenho que aqui tem tamanho 1, aqui tem tamanho menos 1, aqui tem tamanho menos 1 e aqui tem tamanho 1. Será que eu consigo colocar um negócio como esse dentro de um retângulo? Sim. Se eu quiser, eu posso pegar um retângulo com uma largura, com um comprimento bem grande e uma largura também bem grande, mas também eu posso pegar um não tão grande, pessoal. Então é imediato que eu consigo colocar uma bola como essa presa em um retângulo. Sei lá, eu posso pegar aqui de menos 2 a 2, ah, de comprimento e largura também de menos 2 a 2. Resolve o nosso problema. Isso já resolve o nosso problema. Poderia pegar um com uma largura e um comprimento menor? Poderia. Desde que seu comprimento e sua largura seja maior do que 2, está resolvido o problema, pessoal. Maior ou igual, acho que até igual a 2 resolve. Mas para tirar esse problema, que não é nosso foco agora, isso aqui já resolve. Então aqui eu tenho um retângulo R, que é formado por todos x e y que pertencem a R2, tá o quê? Tem que colocar as marcações aqui. O menos 2, o x é maior ou igual do que menos 2, menor ou igual do que 2. O nosso y também é maior ou igual do que menos 2, menor ou igual do que 2. Deixa eu colocar aqui as marcações. Aqui é 2, aqui é menos 2, aqui também é menos 2 e aqui é 2. Professor, eu poderia pegar outro retângulo? Sim, poderia sim. Desde que sua largura e seu comprimento, ou melhor, que seus lados sejam maiores ou iguais do que 2, pessoal. Até 2 resolve. Se for menor do que 2, já dá problema, né, pessoal? Porque pode ser que esse retângulo não contenha todos os pontos da bola. Então esse conjunto é um conjunto limitado. Professor, Oi. no caso, serviria qualquer retângulo que fosse estritamente maior que um e menos um? Ou teria que saltar essa uma unidade? Deixa eu entender. No caso, o lado do retângulo é isso? Isso. É, qualquer um. Você poderia pegar um retângulo com um lado bem grande, Denise. Agora, só teria que tomar cuidado, só isso aí que você falou. Ele teria que ter as dimensões maiores ou iguais. É isso mesmo, deixa eu voltar aqui. Ele teria que ter essas dimensões maiores ou iguais do que esse tamanho aqui. Que é exatamente o diâmetro da nossa circunferência. Ele teria que ser maior ou igual do que No esse tamanho caso, aqui. teria que ser maior, né? É, Porque se for igual, ele ainda fica. Acho que ainda fica errado. pode ser que fique com pontos da circunferência em cima do retângulo, né? Vamos ver. Então, teria que ser estritamente Maior. maior. É, pronto, para não dar problema. Pega o estritamente maior, pessoal. Vamos pegar aqui um retângulo bem em cima, pessoal, para ver o que acontece. Vou pegar um aqui, vou mudar a cor, coloquei um, vou colocar ele em branco. Pronto. Vamos pegar esse aqui com exatamente esse tamanho aqui, pessoal, para ver o que acontece. Vou conseguir fazer isso. Vou.
pessoal, se fosse esse retângulo aqui, onde o seu lado é exatamente o diâmetro da nossa circunferência, sendo que a circunferência é a fronteira da nossa bola. Será que esse conjunto seria um conjunto limitado? Pessoal, ainda seria. Porque o único ponto que teríamos interseção do nosso retângulo, ou melhor, da fronteira do retângulo com a bola seria esses pontos aqui, pessoal. Estes seriam os únicos pontos que estariam na fronteira tanto da bola como do retângulo. Seria esse aqui. Só que esses pontos, eles são pontos que pertencem ao retângulo. Como esses pontos pertencem a um retângulo, então não teria problema em eu afirmar que a minha bola estaria contida no retângulo ainda. Não é isso? Se fosse desse tamanho. Agora, se for menor, dá problema, né, pessoal? Dá problema. Ou será que eu tenho algum ponto... Eu não sei, pessoal. Será que eu tenho outro ponto que não seja esses quatro aqui, que pertencem... não tenho. Qualquer outro ponto é menor ou igual do que... pessoal, só tem esses quatro pontos aqui de problema. Então ele está contido ainda. Ou seja, para esse retângulo aqui em branco, eu ainda ganho que a nossa bola está contida nesse retângulo. Então ele seria limitado. Mas para tirar o problema, pegue um maior, pessoal. Pegue um maior que aí não fica com problema. Porque senão a gente tem que fazer as continhas com mais detalhes, né? Para ver se realmente tudo isso aqui satisfaz. Aí fica mais complicado. Fica mais complicado mesmo. Então, pegue o maior. Que aí evita de dar problema. Tome o maior. Então, pra frente, né, pessoal? Pra frente... pessoal, se você olhar para a bola aberta, também ela é um conjunto limitado, porque ela vai estar contida na bola fechada, que está contida em um retângulo, logo ela é limitada. Se você olhar só para a fronteira da bola, que seria a esfera, também é um conjunto limitado, porque está contido na bola fechada, que está contida em um retângulo, que é limitada. Aí pra frente eu tenho esse conjunto aqui. Vamos ver que conjunto é esse. Vamos ver quem é esse conjunto, pessoal. Na horizontal eu marco os valores para x. Na vertical os valores para y. Aqui é a origem. Então eu tenho que esse meu conjunto, novamente eu coloquei R, não é R. Poderia ter definido esse retângulo como sendo um conjunto ômega, que aí não teríamos problemas. Vou chamar esse conjunto de B. Então quem é esse nosso conjunto B, pessoal? É formado por todos x e y que pertencem a R2, tal que esse meu x é maior ou igual do que zero. Então vou considerar os x que estão sobre esse nosso eixo x, sobre o eixo positivo, x maior, não negativo, x maior ou igual do que zero. Então esse nosso conjunto B é todo esse conjunto aqui,
Quem é o nosso conjunto B, pessoal? Nosso conjunto B vai entrar a origem. Vai, então esse eixo está contido. Esse é o nosso conjunto B. O x tem que ser maior ou igual do que zero. Nosso conjunto B é esse conjuntinho aqui. E agora, pessoal, será que esse conjunto B ele é um conjunto limitado? Será que eu consigo algum dia algum retângulo que contenha todo esse conjunto B? Não, não é, pessoal. Eu não consigo um retângulo que contenha esse meu conjunto B. Para qualquer retângulo que você considerar, você sempre vai encontrar um ponto fora de B que não pertence a esse retângulo. Então, para qualquer retângulo que você considerar, você pode pegar um retângulo com o lado bem grande, pessoal. Com um comprimento bem grande, com a largura bem grande. Esse retângulo ainda contém pontos desse nosso conjunto B. Então, eu não consigo um retângulo que contenha todos os pontos de B. Eu não consigo. Se eu não consigo esse retângulo que contenha todos esses pontos desse nosso conjunto B, então esse meu conjunto B ele não pode ser limitado. Então esse meu conjunto B ele é um conjunto ilimitado. Aqui é o nosso retângulo. O nosso conjunto B é todo esse conjunto em amarelo. Eu não consigo nenhum pontinho como esse. Sei lá. Vamos supor, sei lá, suponha que exista um retângulo qualquer. Eu vou chamar esse meu retângulo de R, que é formado por todos x e y que moram em R2, tal que esse meu A está fixo, meu x é maior ou igual do que A, menor ou igual do que B. Esse meu C está fixo, meu y é maior ou igual do que C e maior ou igual do que D, tal que esse meu conjunto B ele esteja contido nesse meu retângulo. Essa inclusão aqui, pessoal, pode ser assim ou assim. Deixa eu voltar aqui para colocar desse jeito, para ficar melhor. Pode ser assim, porque o retângulo ele é um conjunto limitado, em particular, certo? O retângulo ele é limitado, isso em particular. Aí, pessoal, se isso acontece, lembrando que o A, o B e o C e o D estão fixos, será que todos os pontos desse meu conjunto B está contido nesse meu retângulo? Essa é a pergunta. Não, porque eu posso tomar. E aqui já temos que esse A ele tem que ser maior do que zero e ele tem que ser menor do que B. Isso aqui já acontece. Daí, tome o pontinho P como sendo ponto com componentes B mais 1. E em seguida tome a outra componente como sendo D mais 1. Você pode tomar desse jeito, supondo que esse nosso D seja maior do que zero, certo? Supondo que esse D seja maior do que zero. Esse pontinho P ele é um ponto que pertence ao conjunto B, porque a primeira componente ela é maior do que zero. Note que esse meu P ele pertence ao conjunto B, porém esse meu conjunto P ele não pertence ao nosso retângulo R.
Por que ele não pertence ao nosso retângulo R, pessoal? Porque a componente x, ah, como é que fica a componente x para ele? Ela é maior do que b mais 1. Isso aqui já daria problema. Só que eu também tenho que a componente y é maior do que d. Então eu tenho dois problemas. B é menor do que b mais 1, considerando esse b maior do que 0. E esse meu d mais 1 também é maior do que d. Então esse meu ponto não pode estar preso nesse meu retângulo. Como eu tomei esses valores de A e B arbitrário, eu posso concluir que não existe retângulo que contém esse meu conjunto B. Então, como A, B, C e D são quaisquer, ou são arbitrários, o que aqui concluímos? Esse meu conjunto não pode estar contido em nenhum retângulo, pessoal. Logo, esse meu conjunto B, ele é um conjunto ilimitado. Para frente, temos uma outra definição. Essa outra definição é a definição de conjunto com conteúdo nulo, pessoal. Então, seja D um subconjunto de R2, então o que dizemos, pessoal? Dizemos que D ele tem conteúdo nulo se acontecer o seguinte: se para todo epsilon maior do que zero que é dado, existir um número finito de retângulos a índice 1, a índice 2 até a índice n, tais que esse meu D está contido na união desses retângulos, e quando você olhar para a soma da medida da área desses mil retângulos, ela tem que ser menor do que esse nosso epsilon. É isso que vai acontecer. Se isso acontece, esse nosso conjunto ele é um conjunto de medida nula. Então você pode olhar aqui para R2. Você pode olhar para R2. Aí em R2, você tem um subconjunto de R2. Por exemplo, um subconjunto como esse. Aqui é um subconjunto de R2. Dizer que esse meu subconjunto ele tem medida nula significa dizer que você vai encontrar retângulos com a área bem pequena, ou seja, uma quantidade finita de retângulos, com a área bem pequena, de tal modo que esses retângulos com essas áreas bem pequenas, elas vão cobrir todo esse nosso conjunto em azul, pessoal, que é o nosso subconjunto de R2. Mas quão pequeno é essa área, pessoal? Essa área ela será tão pequena de tal forma que quando você somar todas essas áreas, eu posso fazer ela menor do que qualquer número epsilon que eu escolho. Número esse que é bem pequeno. Então, nesse sentido que estamos fazendo. Ou seja, esses retângulos aqui eu vou poder diminuir ainda mais as suas dimensões, de tal modo que você só vai conseguir identificar que tem retângulos cobrindo essa minha figura em azul se você colocar uma lupa com grau bem elevado, pessoal. Caso contrário,
não será possível você identificar que ao longo desse meu conjunto em azul eu tenho retângulozinhos cobrindo esse meu conjunto ou esse meu subconjunto em azul. Então essa é a noção de conjunto com conteúdo nulo. É nesse sentido. Por exemplo, se você olhar para uma função contínua definida em um intervalo limitado e fechado como esse, intervalo AB, então quando você olhar para o gráfico dessa função, ela é um subconjunto de R2. Ela é um subconjunto de R2 e ela tem conteúdo nulo. Essa minha função é uma função seu gráfico, eu vou considerar que seja esse conjuntinho aqui, pessoal, o seu gráfico. Pronto. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B. Então, o que é que eu quero que vocês entendam por conjunto com conteúdo nulo? Essa definição formal. Ela vai aparecer algumas vezes? Vai sim, para que possamos ajeitar as contas para dar certo. Mas o que eu quero que vocês entendam é essa noção aqui que foi feita aqui embaixo. É a noção de que você pode cobrir esse gráfico aqui com a quantidade finita de retângulos a índices. Deixa eu escrever esses retângulos. São retângulos com dimensões bem pequenas, mas bem pequena mesmo, pessoal, que você vai acabar confundindo esses retângulos com o gráfico. Você só vai conseguir ter essa distinção entre o que é retângulo e o que é gráfico se você colocar uma lupa ao longo do gráfico dessa função com um grau bem elevado. Caso contrário, vai parecer que esses retângulos e o gráfico é a mesma coisa. Então você vai conseguir fazer isso aqui, você vai cobrir todo esse gráfico com essa quantidade finita de retângulos. Tá o quê? Quando eu somar a área de todos esses meus retângulos, eu posso fazer ela menor do que qualquer epsilon que eu deixe pré-fixado. Formalmente, isso aqui você teria que encontrar aqui esse epsilon, olhar para a continuidade, o fato que a função é integrável, e basicamente você teria que imitar a noção de comprimento do gráfico de uma função, pessoal. Seria basicamente isso. Mas não é o foco que eu quero de vocês, não. Eu quero que vocês entendam quando é que esse negócio tem conteúdo nulo. Então significa dizer que o que aconteceu foi isso. Eu falei, esse conjunto tem conteúdo nulo. Então vai ficar subentendido que eu consegui cobrir esse meu conjunto com uma quantidade finita de retângulos, tal que a medida da área desses meus retângulos, quando eu somo todas elas, elas são menores do que um epsilon qualquer. E esse epsilon qualquer é eu que posso escolher. Que ao contrário de você considerar um retângulo. Um retângulo não tem medida, não tem conteúdo nulo, pessoal. Deixa eu olhar aqui para um retângulo em R2. Vou fazer primeiro o retângulo, depois eu faço o R2. Por exemplo, um retângulo ele não tem conteúdo nulo. Deixa eu fazer isso aqui. Aqui é o nosso retângulo R. Vou colocar esse meu retângulo em R2. Aqui eu marco os valores de x. Aqui eu marco os valores de y. Aqui é a minha origem. Aqui eu tenho o valorzinho para A. Aqui é B.
aqui eu tenho C, aqui eu tenho D. Esses são os seus vértices. Então esse meu retângulo R aqui, ele não tem conteúdo nulo. Por que ele não tem conteúdo nulo, pessoal? Porque eu não vou conseguir cobrir esse meu retângulo. Não é a sua fronteira, pessoal, é o retângulo mesmo. Não é a sua fronteira. Eu não consigo cobrir ele com a quantidade finita de retângulos. Tal que, quando eu olhar para a soma da área desses meus retângulos, essa soma seja menor do que um epsilon qualquer que eu possa escolher. Eu não vou conseguir fazer isso. E você fazer isso significa dizer que você vai estar dizendo que a área desse seu retângulo, ela pode ser uma área tão pequena quanto você queira, mas isso não é verdade. Isso não é verdade porque você sabe como calcular a área de um retângulo como esse. Só você multiplicar B menos A vezes C menos D. E quando você multiplicar B menos A vezes C menos D, isso não é menor do que qualquer epsilon, pessoal. Não é. O B, o C, o A e o D são valores fixos. Então eu não posso fazer esse produto menor do que qualquer epsilon. Não. Eu não consigo fazer isso. Então, um retângulo ele não tem conteúdo nulo. Então, ele não tem conteúdo nulo. Dá para formalizar isso um pouco mais? Dá, não, pessoal? Pegaria a soma desses volumes, seriam B em si menos C em si, não, B em si menos A em si, C em si menos D em si. Ah, quando eu saísse fazendo esses produtos, acabaria que o que, né, pessoal? Acabaria que eu sairia calculando o comprimento desse meu segmento aqui, que no caso seria B menos A, vezes o tamanho desse comprimento desse meu segmento, que é D menos C. Eu não consigo fazer B menos A vezes C menos D menor do que qualquer epsilon, não. Eu não consigo fazer isso aqui menor do que epsilon para tudo epsilon maior do que zero. Basta que você pegue esse produto mais 1 sobre 100, por exemplo. Já não dá certo. Já não dá certo. E se você tomar epsilon como sendo esse produto vezes não, mais 1 sobre 100 já falha. Então não dá certo. Mas eu repito, pessoal, a ideia não é que vocês fiquem fazendo essas continhas, não. O que eu quero é que vocês entendam quando eu falar que o conjunto tem conteúdo nulo. O que é que está por trás de dizer isso? Que você pode cobrir esse conjunto com a quantidade finita de retângulos. Você tem que colocar esse conjunto em uma união de retângulos como esse aqui, uma união finita, tal que quando você calcular
a medida dessas áreas desses seus retângulos e somar, isso aqui eu posso fazer menor do que qualquer epsilon para todo epsilon maior do que zero. Então essa é a noção de conjunto com conteúdo nulo. Por que eu preciso de conjunto com conteúdo nulo, pessoal? Eu vou precisar de conjunto com conteúdo nulo para que eu possa, mais na frente, conseguir fazer os meus cálculos sobre integrais, pessoal. Mais à frente isso será pedido, certo? Um outro exemplo é que a reunião de um número finito de conjuntos com conteúdo nulo ainda tem conteúdo nulo. Como é que, como é, como é que conseguimos argumentar isso, né, pessoal? Vou considerar dois conjuntos com conteúdo nulo. Então sejam, vou chamar de B grande e vou chamar de D grande subconjuntos de R2 com conteúdo nulo. O que temos, pessoal? Então temos que existem, aqui eu tenho duas maneiras de considerar esses retângulos. Eu vou considerar esses meus retângulos, sei lá, esses meus retângulos, eu vou chamar primeiramente, vou chamar de A índice 1, A índice 2, A índice N, e depois eu vou chamar de R índice 1, R índice 2, R índice N. Eu tenho esses retângulos tais que eu posso colocar esse meu B na união dos A índices, onde esse meu I varia de 1 até M, e posso colocar esse meu D na união desses meus R índices J, com esse meu J variando de 1 até N. Isso aqui acontece, mas quando eu olhar para a soma da medida dos As índices das suas áreas, com I variando de 1 até M, eu posso fazer isso aqui menor do que epsilon sobre 2 e posso olhar para a soma da medida das áreas desses meus retângulos R índice J. Eu posso fazer também isso aqui menor do que epsilon sobre 2. Daí, quando eu olhar para B unido com D, é imediato que B unido com D está contido na união de todos esses A índices unido com todos esses R índices J. Aqui o meu I varia de 1 a N, o meu J varia de 1 a N. E claro que quando você olhar para a soma da medida dessas áreas, é claro que a soma da medida das áreas dos A índices mais a soma da medida das áreas dos nossos R índices J. Aqui o meu I varia de 1 a N, o meu J varia de 1 a N. Isso é menor do que epsilon sobre 2, mais epsilon sobre 2, que é igual a epsilon. Então eu consigo concluir que essa união também possui conteúdo nulo. Guarde essas informações que elas vão aparecer em seguida, pessoal. Certo? Então guardem. É claro, se eu tenho uma reunião com a quantidade maior, desde que seja finita, ainda tem conteúdo nulo. Então guarde essas informações. Para frente, porque agora eu posso olhar para esse retângulo. Então seja meu retângulo R
que é formado por todos os xy que pertencem a R2, onde esse meu x é maior ou igual do que A, menor ou igual do que B. Esse meu y é maior ou igual do que C, menor ou igual do que D. Lembrando que A tem que ser menor do que B. E esse C é menor do que D. Esse meu retângulo não pode ser só um pontinho. E também não pode ser só uma reta. É isso que eu estou dizendo. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Você vai olhar para esses retângulos. Aí você vai particionar os intervalos AB e CD. É isso que vamos fazer. Esse nosso retângulo ele mora em R2. Então vamos particionar. Aqui eu tenho X. Aqui eu tenho Y. Aqui eu tenho origem. Então o nosso A eu marco aqui. O nosso B aqui. Aqui é o nosso C. Aqui é o nosso D. Isso aqui vai dar origem a um retângulo. Esse nosso retângulo eu vou escrever ele em vermelho, que é esse conjuntinho aqui, pessoal. Aqui é o nosso retângulo. Lembrando, essa parte em vermelho isso é a sua fronteira, pessoal. O retângulo engloba tudo. Certo? Então, o que vai acontecer? Para esse retângulo, eu vou particionar o intervalo AB. Então, eu vou olhar para o intervalo AB, eu vou dividir esse intervalo em subintervalos. Eu acabei particionando o nosso intervalo AB. Então agora eu tenho aqui subintervalos, que vai desde do A com o x índice 1, depois eu tenho x índice 2, x índice 3, até o x índice n-1, e o B, que é o nosso x índice n. Eu particionei o intervalo AB, chamei essa partição de P1, particionei o intervalo CD, dividi esse meu intervalo em subintervalos. Aqui eu tenho y1, y2, até yn-1. Chamei essa outra partição de P índice 2. Aí o que eu vou fazer? Aí quando eu olhar para o cartesiano dessas partições, eu vou estar, na verdade, particionando o nosso retângulo, pessoal. É isso que eu vou estar fazendo. Então, quando eu faço o cartesiano dessas minhas partições, eu vou estar obtendo partições para esse nosso retângulo. Então, eu vou criar uma partição desse meu retângulo. Obtive ela particionando os intervalos AB e CD, respectivamente. Acabei chegando a essa partição para o nosso retângulo R. Foi isso que aconteceu. Aqui em vermelho é o nosso retângulo R. E aqui eu acabei particionando esse nosso retângulo, pessoal. Obtive essa partição aqui. Essa é a partição do nosso retângulo. Então, uma partição P de R, ela vai determinar M vezes N retângulos R índice e J. Que são esses retângulos? São esses retângulozinhos aqui. Vou retirar um desses meus retângulos, que é esse aqui. Ele é um retângulo R e J. Deixa eu colocar aqui ele em destaque. Coloquei uma lupa. Aqui é um dos nossos R índice e J, que é um subretângulo desse nosso retângulo que foi obtido via essa minha partição. É claro que esse meu retângulo menor, ele é formado por todo xy que pertence a R2, tal que esse meu x é maior ou igual do que x índice I, menor ou igual do que x índice I mais 1. Esse meu y é maior ou igual do que y índice j, e é menor ou igual do que y índice j mais 1. Tá aqui. No intervalo AB, para esse retângulo que eu escolhi, eu obtive aqui um x índice I mais 1. No intervalo CD, eu obtive o índice J mais 1. Que são exatamente
os lados desse nosso subretângulo R índice J. Aí o que eu faço com isso, pessoal? Aí eu faço com isso que eu vou fazer o seguinte. Seja f, eu tenho uma função que sai desse meu subconjunto B contido em R2, chegando em R, uma função de duas variáveis. Essa minha função é uma função definida em um conjunto limitado. Esse conjunto vocês já sabem o que é. Então, basicamente, o que está acontecendo é isso aqui. Agora você tem uma função definida em um conjunto limitado. A sua função sai de R2. Aqui eu marco os valores para x. Aqui eu marco os valores para y. Aqui é a minha origem. Aqui eu tenho um retângulo. Por que eu tenho esse retângulo R, não é, pessoal? Aqui eu tenho esse retângulo R porque a minha função é uma função que sai de um subconjunto de R2 limitado. A minha função vai sair desse meu conjunto B aqui, pessoal. É aqui que eu tomo valores para a minha função. Então, a minha função toma valores nesse meu conjunto B e associa números em R. Então, aqui é a nossa função de duas variáveis. Aí, o que vai acontecer? Como esse meu conjunto ele é um conjunto limitado, ele está contido em R, tudo bom, tudo muito tranquilo. Aí, pessoal, como esse meu conjunto R ele é, um retângulo, eu posso particionar esse meu retângulo. Essa minha partição eu vou escrever ela em branco. É isso mesmo. Não vai aparecer para vocês, né? Eu tenho vermelho, amarelo. Não, eu vou colocar em verde. Pronto. Então eu vou obter uma partição desse meu retângulo R. Essa minha partição desse meu retângulo R, ela vai induzir uma partição a esse, ou melhor, ela é obtida a partir de partições desses meus subintervalos AB e CD. Em outras palavras, as partições para esses nossos intervalos AB e CD são que induzem partições ao nosso retângulo R, pessoal. É isso que vai acontecer. Aí, você vai tomar um pontinho pertencente a esse meu retângulo. Para qualquer ponto que você pegar nesse meu retângulo, você tomou um pontinho X aqui qualquer. Esse meu ponto X, eu posso representar ele por X índice J. Porque todo ponto que você pegar nesse retângulo, ele vai estar contido em uma subpartição, ou melhor, em um subretângulo desse meu retângulo R que foi obtido via essa partição. É isso que vai acontecer. Então aqui é um X índice J. Provavelmente ele pertence... Não, com certeza ele pertence a um subretângulo R índice J como esse aqui. Ele pertence. Aí, pessoal, quando eu olhar para esses valores que eu tomei, eu olhar para a minha função f, sei lá, eu fechei o meu olho e peguei um pontinho nesse meu retângulo. Aí eu dei o azar porque esse ponto que eu escolhi, ele caiu exatamente fora do meu conjunto limitado B. Ele caiu fora do conjunto, ele caiu aqui. Ele caiu aqui, o meu X índice J.
Para esse meu ponto que eu tomei fora desse meu conjunto B, eu tenho que considerar essa minha imagem da minha F. Só que a minha F não necessariamente está definida fora de B. Eu sei que a minha função está definida em B. Então, o que eu vou fazer? Para esses x índice e j que não pertencem a esse meu conjunto B, eu vou considerar a imagem da minha função f por esses valores como sendo igual a zero. É isso que eu vou fazer, pessoal. Então, se caiu no meu conjunto B, ótimo. A minha função produz uma imagem bonita. Se não caiu em B, está em algum subretângulo desse meu retângulo R, mas não está em B, eu digo que a imagem é zero. Porque quando eu faço isso, agora o que vai fazer sentido? Vai fazer sentido você olhar para essa soma. Como é que é essa soma? Aqui você vai olhar para esses retângulos. Lembrando que aqui eu obtive via uma subpartição, via uma partição desses nossos intervalos AB e CD. Então, para cada pontinho que você pegar, ele está preso aqui. E está preso aqui. Aqui em um retângulozinho como esse aqui, pessoal. Só que para esses retângulos, o tamanho desse lado aqui na horizontal, eu chamo ele de ΔX índice I. E esse meu lado aqui na vertical, eu chamo ele de ΔY índice J. Então, o que eu vou fazer é olhar para a área desse meu retângulo R índice J, vou multiplicar ele pela imagem da função f, nesse ponto x índice ij, e em seguida eu somo. É isso que eu vou fazer. Em seguida eu somo com esse meu i variando de 1 a n e esse meu j variando de 1 a n. Essa minha soma, é claro, quando ela existe no seguinte sentido, de que ela é uma série bem comportada, certo? Não é um número infinito. Pelo menos assim, pense desse jeito, pessoal. Então, como é que ela é chamada? Ela é chamada, essa minha soma aqui, ela é chamada soma de Riemann dessa minha função f relativa à partição P e aos pontos x índice e j. Essa é a minha soma. Então, o que você está fazendo é pegando e olhando para a área de todos esses retângulos que estão, esses subretângulos R índice e J que estão contidos no nosso conjunto B, olhando para esse produto desses lados desses meus subretângulos, vezes esses valores da imagem da função f nesses meus x índices e j, somando, obtive a minha soma de Riemann. Aí agora eu vou considerar delta como sendo o maior desses comprimentos desses lados desses subretângulos, pessoal. Eu considero o maior entre todos eles, eu chamo de delta. O máximo. Quando eu faço isso, agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar limite. Eu vou aplicar limite, fazendo esse meu delta tender a zero, porque eu estou considerando o máximo. Quando eu faço delta tender a zero, é você voltar para cá e dizer que esses meus subretângulos R índice e J são retângulos com dimensões bem pequenas, pessoal. Mas bem pequenas mesmo, próximas de zero. Vocês sabem que esse próximo tem uma forte definição de limite. É nesse sentido. Então é isso que eu estou fazendo. Quando eu faço esse meu delta tender a zero, aí o que vai acontecer, pessoal? Sei lá. Eu fiz esse meu delta tender a zero. Essa minha soma aqui tende a ir para esse número L, que é um número real. Isso aqui vai acontecer. Essa minha soma de Riemann
ela tende a ir para esse meu número real L. Isso aqui é um limite. Se para todo epsilon maior do que zero que é dado, existe um delta maior do que zero, que só vai depender desse meu epsilon, não vai depender da escolha desses meus x em si e j. Tá ok. O módulo da minha soma de Riemann menos esse meu L, ela será menor do que epsilon para qualquer partição que você escolher, desde que esse meu delta seja menor do que esse meu delta minúsculo, pessoal. É isso que vai acontecer. Então você tem a noção de limite para essa minha soma de Riemann. Então eu aproximei essa minha soma de Riemann desse meu número L, dou um valor ou nome específico para essa minha soma de Riemann, ou seja, esse meu número L agora tem uma notação específica. Esse meu número L, que está tendendo a zero, meu delta, que é esse meu limite, ele terá essa notação aqui. Ele será integral sobre b da minha função f de x e y dx dy. Ou seja, aqui é a integral dupla da função f sobre b dx dy, porque eu tenho duas variáveis. Isso aqui é chamado, pessoal, a integral dupla da função. É claro, segundo Riemann, porque a definição é via soma de Riemann. Então, a integral dupla da função f de duas variáveis sobre o conjunto limitado B. Então, essa é a definição de integral dupla, pessoal. Essa definiçãozinha aqui. É assim que calculamos a integral, ou melhor, que definimos a integral dupla ou a integral de uma função de duas variáveis. Então, como a função tem duas variáveis, está subentendido que a integral é dupla. Então, é esse limite aqui, pessoal. Essa é a nossa integral dupla. Para frente, porque eu vou tentar estender essa definição agora para a função de três variáveis. No caso, vamos nos deparar com as integrais triplas. Então, vou tentar generalizar essa mesma definição. Para isso, o que eu preciso? Vamos lá? Eu tenho aqui agora um subconjunto de R3, pessoal. Ele será um conjunto limitado se existe agora um paralelepípedo A, tal que esse meu subconjunto B, ele vai estar contido em um paralelepípedo como esse. Ou seja, esse meu conjunto B vai estar preso em um paralelepípedo A. Eu poderia ter chamado isso de ômega, facilitaria muito as contas. É isso mesmo, pessoal, mas não chamei, deixa. Vamos fazer esse nosso paralelepípedo aqui. Vou fazer primeiro, depois eu faço o plano, ou espaço. Vou fazer esse paralelepípedo em vermelho. Deixa eu fazer esse paralelepípedo. Pronto, aqui é o nosso paralelepípedo. Esse paralelepípedo mora em R3. Agora eu vou considerar subconjuntos de R3.
aqui um pouco mais embaixo para não coincidir com os eixos. Aqui é o nosso paralelepípedo. Aqui eu vou marcar os valores de x. Aqui eu marco os valores de y. Aqui eu marco os valores de z. Essa é a origem do nosso plano R3. Esse nosso... eu poderia ter chamado isso de ômega, né, pessoal? Ficaria mais bonito. Não gostei de A, mas deixa. Que é o nosso conjunto A, que é o nosso paralelepípedo. Então, um conjunto B, que é um subconjunto de R3, ele é um conjunto limitado se ele está preso em um paralelepípedo como esse, pessoal. Então, vou pegar aqui o nosso conjunto B. Será o nosso conjunto B? É um conjuntinho como esse. Esse é o nosso conjunto B. Está preso em um paralelepípedo? Tá. Então esse meu conjunto ele é um conjunto limitado. Em particular, um paralelepípedo ele é um conjunto limitado, porque ele está contido nele mesmo. Então essa é a noção de conjunto limitado em R3. A mesma noção vale para Rn? Vale, a mesma ideia. Só que lá você não vai conseguir enxergar, mas vai estar subentendido que você tem um paralelepípedo como esse, pessoal. Só que lá, como é o nome que é chamado, pessoal? Acho que ele chama de... acho que é N retângulo, acho que é esse mesmo nome que ele recebe. Mas essa mesma coisa aqui, pessoal, certo? É a mesma coisa. Só muda só a maneira de chamar as coisas. Eu acho que é N retângulo ou é N paralelepípedo, não importa. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho... não, o A e o B não é aí. É aqui que eu tenho A, aqui eu tenho B. Ficou em cima do eixo, não fica legal. Aqui eu tenho D, A, B, C, D. Aqui eu posso chamar isso aqui de Q, pessoal. Já foi A, já foi B, já foi C, já foi D. Agora eu vou chamar de E e F. É isso mesmo. Então o nosso retângulo não, nosso paralelepípedo, ele é formado por todos x, y, z que moram em R3. Tá o quê? Esse meu x ele é maior ou igual do que A, menor ou igual do que B. Esse meu y ele é maior ou igual do que C, menor ou igual do que D. E esse meu z ele é maior ou igual do que E, menor ou igual do que F. Então esse é o nosso paralelepípedo. Essa mesma noção vale para Rn, pessoal. Lá você pode chamar ou de N paralelepípedo ou de N retângulo. Tem o mesmo significado. Não dá para enxergar, mas vai acontecer. Então esse meu retângulo ele vai conseguir prender esse meu conjunto B, e esse meu conjunto B passa a ser um conjunto limitado. Quando isso não acontece, é porque esse meu conjunto ele é um conjunto ilimitado. Por exemplo, se você olhar para a esfera ela é um conjunto limitado. Por que a esfera é um conjunto limitado, pessoal? É a mesma noção que fizemos para a bola agora há pouco. Eu consigo prender essa minha esfera em um paralelepípedo como esse. Eu consigo fazer a mesma noção. Aí o que eu ganho? Que a bola aberta, a bola fechada são todos conjuntos limitados, pessoal. Eu consigo prender todas essas bolas em um paralelepípedo como esse aqui. Não importa se esse meu paralelepípedo tem as dimensões muito grandes, não importa. Eu sei que esse meu paralelepípedo vai conseguir prender a minha bola, e isso já resolve, porque com isso eu ganho que esse meu conjunto passa a ser um conjunto limitado, pessoal. Aí no caso vai entrar a mesma noção que fizemos agora há pouco. Temos que tomar essas dimensões
no caso, o comprimento de AB, CD e EF, eles não podem, eles têm que estar intimamente, você vai utilizar a interseção dessa bola ou dessas bolas com o plano XY, com o plano YZ, com o plano XZ, eles fornecem circunferências. Aí você vai estar pegando esse AB e esse AB, CD e EF exatamente como sendo, na pior das hipóteses, como sendo o diâmetro dessas circunferências, pessoal. É isso mesmo. Aí resolve o nosso problema. Então eu consigo colocar essa bola presa em um paralelepípedo como esse sem nenhum problema. Então são conjuntos limitados. Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou considerar um paralelepípedo A, onde a base é um retângulo de lados como sendo os intervalos a índice 1. Aqui ficou em cima do eixo, não fica legal quando fica em cima do eixo. B índice 1. A altura é o intervalo C índice 1. Não ficou legal em cima do eixo, não dá, né, pessoal? Em cima do eixo fica ruim de trabalhar. Deixa eu fazer isso aqui. Em cima do eixo não fica legal. Não fica bom em cima do eixo. Isso não vai parecer que as coisas estão coincidindo. E fica bem ruim para pegar, mas só eu que não gosto, mas não tem problema. Então, para evitar esse tipo de problema, eu posso dizer que o meu... Aqui eu tenho A, aqui eu tenho A índice 1, aqui eu tenho B, aqui eu tenho B índice 1, aí aqui eu tenho C e aqui eu tenho C índice 1. Essas são os intervalos que vão dar origem ao nosso paralelepípedo, que para a figura ficou exatamente em cima do eixo. Não fica legal só para representar, só para isso, pessoal, mas não tem problema não, certo? É porque parece que o A é igual a B, que é igual a C. É só para tirar esse probleminha, só para isso. Então eu tenho um paralelepípedo como esse, ilustrado nessa nossa figura. Aí, pessoal, o que eu vou fazer é particionar esses intervalos. Eu vou particionar o intervalo A1. Vou particionar o intervalo B1. Vou particionar o intervalo C1. Foi isso que eu fiz. Quando eu particionar esses meus intervalos, o que vai acontecer? Eu vou chamar cada uma dessas partições, eu vou chamar essa partição aqui do intervalo A1 de P1. Vou chamar essa partição de P1. A partição do intervalo BB1 eu vou chamar de P2. E a partição do intervalo CC1 eu vou chamar de P3. É isso que eu vou fazer. Então, quando eu faço esse particionamento, eu vou acabar fornecendo uma partição para o meu paralelepípedo A. Como que essa partição ela é dada, pessoal? Ela é formada por todo x índice I, y índice J, z índice K, onde x índice I pertence à partição P1, y índice J pertence à partição P2 e o z índice K pertence à partição P índice 3, onde esse meu A índice JK simplesmente é formado por todo XYZ, tal que meu x é maior ou igual do que x índice I menos 1, menor ou igual do que x índice I, o meu y é maior ou igual do que y índice I menos 1, a y índice j menos 1, e é menor ou igual do que y índice j, o meu z,
ele é maior ou igual do que z índice k menos 1, que é menor ou igual do que z índice k. Então, o que vamos acabar fazendo, pessoal, é olhando para aquele paralelepípedo e ganhando uma partição daquele nosso paralelepípedo. Ou seja, deixa eu fazer esse paralelepípedo novamente. Você vai olhar para esse nosso paralelepípedo. Aqui é o nosso paralelepípedo, ele mora em R3. Então, aquelas nossas partições, deixa eu colocar ele aqui em R3. Não vou colocar ele em cima dos eixos, fica meio chato se eu coloco ele exatamente em cima dos eixos. Aqui eu tenho o eixo que marca os valores de x, aqui eu marco os valores de y, aqui eu marco os valores para z e aqui a nossa origem. Então você acabou particionando esse meu intervalo. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho A índice 1, aqui eu tenho B, aí aqui eu tenho B índice 1, aqui também eu tenho C, e aqui eu tenho C índice 1. Então essas partições que você escolheu aqui para esses intervalos A1, B, B1, C, C1. Aqui eu tenho a partição P1, aqui eu tenho a partição P2, aqui eu tenho a partição P3. Na verdade, você acabou gerando foi uma partição para esse nosso retângulo R, pessoal. Foi isso que você acabou fazendo. Como? Você pegou esse seu retângulo e saiu fatiando ele com planos. Ou seja, eu tracei planos paralelos ao eixo x, y, xz e ao eixo yz. Quando eu faço esse corte desse meu retângulo com esses planos, eu obtenho aqui uma partição desse meu paralelepípedo. É isso que eu vou obter. Será que eu consigo particionar ele? Não vou conseguir, mas eu vou fazer o subretângulozinho aqui, pessoal. Vou fazer. Então você vai acabar colocando vários subretângulos como esses dentro do nosso paralelepípedo maior. É isso que eu vou acabar fazendo. Aí, pessoal, nossa, já veio tudo pra cá, né? Então, para essa partição que fizemos, conseguimos particionar esse nosso retângulo R. Cada um desses em amarelo aqui são uns subretângulos que estão contidos nesse meu retângulo maior. Esse meu retângulo R. Aí eu vou considerar agora uma função definida em um subconjunto limitado. Esse meu subconjunto eu vou chamar ele de B. Como essa minha função está definida em um subconjunto limitado, por exemplo, em um subconjunto como esse aqui. Esse meu subconjunto limitado
ser um subconjuntinho como esse aqui, pessoal. Aqui é o nosso conjunto B. A minha função sai de B, chega em R, aqui eu tenho uma função de 3 variáveis. A mesma noção que eu fiz para a função de 2 variáveis, aqui eu vou obter uma partição desse meu retângulo, porque esse meu conjunto ele é limitado, então ele está contido em um retângulo como esse. Só que para essa partição que eu obtive para esse meu retângulo, pode ser que essa minha partição ela vai introduzir subretângulos contidos em B, e também eu vou obter subretângulos que não estão contidos em B. Ou melhor, subretângulos que estão no retângulo R e não estão em B. Aí, pessoal, temos que tomar um ponto qualquer nesse meu retângulo. Aí, esse ponto que eu considerar, novamente pode ser que esse meu ponto, cada ponto que eu tomo, um ponto X, índice IJK como esse, ele pertence a um subretângulo contido nesse retângulo maior, que é originado por essas partições P-índice 1, P-índice 2, P-índice 3. Pode ser que esse meu retângulo esteja em B, daí a imagem da minha função f é uma imagem bem dada, mas pode ser que esse meu ponto X, índice IJK, não pertença a B, e ele está em um retângulo ainda. Daí, pessoal, você vai olhar para esse X índice IJK e a imagem será igual a zero se esse meu X índice JK não pertence ao conjunto B, para que a minha função, que a priori é uma função definida nesse meu conjunto B, que é um conjunto limitado, ela possa ter significado para esses meus pontos fora desse meu conjunto B que esteja nesse meu retângulo. É isso que eu vou fazer. Agora sim, a minha função ela pode ser considerada como uma função definida em todo o retângulo R, não apenas no meu conjunto limitado B. Aí, pessoal, quando eu faço isso, o que vai acontecer é o seguinte: essa partição ela já foi escolhida, esse meu X índice JK sendo um ponto desse meu paralelepípedo, veja o que eu fiz aqui, quando ele não pertence a B, a imagem será zero. Aí agora eu posso definir a noção de integral tripla de f sobre b. Essa integral será notada da seguinte maneira: aqui é a integral tripla sobre esse conjunto B da minha função f de x, y, z dx, dy, dz, ou a integral tripla sobre b da minha função f de x, y, z dv. Pode ser que apareça essa notação ou essa, como sendo esse nosso limite. É o limite quando o delta tende a zero, sendo que esse delta maiúsculo ele é o maior entre esses meus delta x índices, delta y índice j e delta índice zk, é o maior desses comprimentos aqui. Você vai escolher ele, vai chamar de delta maiúsculo e vai mandar ele ir para zero nessa minha soma de rima. Que é essa minha soma de rima? É a soma da minha f de x índice jk, delta x índice i, delta y índice j, delta z índice k, quando esse meu k varia de 1 a p, quando esse meu j varia de 1 a n, e quando esse meu i varia de 1 a n. Então, esse meu limite existindo, essa minha integral tripla ela existe, e essa minha integral tripla é exatamente esse meu limite dessa minha soma de rima. Então, é a minha integral segundo rima, a minha integral tripla é essa, e ela consegue generalizar a noção de integral tripla
a de integral dupla, ela consegue generalizar. A noção de integral dupla generalizou a noção de integral que tínhamos para funções de uma única variável, certo? E quando esse meu delta vai para zero, pessoal, essas partições elas tendem a ficar com subintervalos bem pequenos. Então esse meu n, esse meu m e esse meu p, ele tornam-se em valores bem grandes mesmo, pessoal. É isso que estamos fazendo. Então, na verdade, conseguimos generalizar a noção de integral para funções com mais de uma variável. Foi isso que acabamos de fazer. É o que dá para perceber. Quando voltarmos aqui, por exemplo, para a integral de funções de duas variáveis, deixa eu considerar ela aqui, pessoal. Vou considerar o meu plano. Por que eu vou considerar o plano, pessoal? Porque eu vou olhar para o gráfico dessa função. Então vamos lá. Você tem uma função de duas variáveis. Eu vou marcar os valores de x. Aqui eu marco os valores de y. Aqui eu marco os valores de z. E aqui é a nossa origem, pessoal. Então, o que vai acontecer? Você tem um conjunto B aqui no domínio. Aqui eu tenho um conjunto B, que é esse conjuntinho aqui. Saindo de B, eu tenho uma função f. Então, quando eu olhar para essa minha função, aqui um pouco de água, pessoal. Melhorou? Melhorou. Então, saindo desse meu conjunto B, eu tenho uma função de duas variáveis. É isso que temos. Eu tenho uma função de duas variáveis que sai de B. Então, quando você percorrer todos os pontinhos desse nosso conjunto B aqui no domínio, todos os pontinhos mesmo, você vai conseguir obter o gráfico dessa função aqui no espaço, ou no plano, no espaço R3. Como é que eu vou escrever essa figura aqui em cima? Então, aqui você vai estar diante do gráfico dessa função, que é um conjuntinho como esse. Então, o que é isso aqui? Aqui é o conjunto de todos x, y, f de x e y. Aqui é o gráfico da função. Aqui é o conjunto B, onde a função é uma função que sai de B, contida em R2, e chega em R. Esse B ele é limitado. É isso mesmo, pessoal. Daí, pessoal, o que foi que fizemos? Esse meu conjunto foi limitado. Então eu lembro que ele sendo limitado, eu consigo colocar ele preso em um retângulo como esse. Foi isso que aconteceu. Aí então conseguimos particionar esse nosso retângulo, conseguimos pegar pontos onde a imagem para minha função era zero, se não tivesse no conjunto B. E se tiver em B, a imagem ela é muito boa e ela já é dada. Só, pessoal, que para cada escolha que você fez para essas subpartições, exatamente para esses pontos pertencentes ao conjunto B, a um pontinho como esse, deixa eu escrever aqui a partição, né? Vou escrever ela em verde.
Então, cada uma dessas partições, deixa eu particionar. Tá aqui. Então, essa escolha que eu fiz, eu vou estar associando um paralelepípedo que tem como base aqui um desses meus subretângulos da partição do retângulo R. E a sua altura, pessoal, está intimamente relacionada com o quê? Com a imagem da função. Ou seja, esse meu paralelepípedo tem a sua altura lá em cima no gráfico da função, pessoal. É isso que vamos fazer. Então, a cada retângulozinho como esse, você conseguiu associar esse meu paralelepípedo em verde. Aí você vai sair tomando todos os valores que estão em B e aplicando a soma de Riemann a fim de obter a integral. Então, na verdade, quando você fizer isso, você vai estar somando o volume de cada um desses paralelepípedos que você escolheu aqui. Você escolheu não. Desses paralelepípedos obtidos aqui por essa partição, que ele vai conseguir cobrir todo esse meu gráfico, a sua altura, limita em cima pelo gráfico, embaixo pelo domínio. Quando você faz tudo isso, você vai estar conseguindo obter exatamente o volume do conjunto que é limitado pelo gráfico dessa função e limitado por esse meu conjunto B aqui embaixo. Então, quando você olhar para a integral, deixa eu escrever aqui embaixo, a integral dupla sobre esse meu conjunto B da minha função f de x, y, dx, dy, ela será exatamente o volume desse meu conjunto. Eu vou chamar esse conjunto de quê, pessoal? Será o conjunto ômega. Pronto, vou chamar ele de ômega. Onde quem é ômega? Ômega é formado por todo x, y e z que pertencem a R3. Tá o quê? Esse meu x e y está preso no meu conjunto B. X e y pertence a B. E esse meu z, é claro, aqui eu estou supondo que a minha função ela é maior do que zero, pessoal. A imagem dela, certo? Porque depois, se for menor do que zero, eu faço a mesma coisa, só que considerei negativo. Mas para não dar problema, se ela fica alternando, aí eu tenho que estar sempre tirando esse problema. Então aqui eu considerei ela maior do que zero. Então aqui eu tenho esse meu z maior ou igual do que zero, maior, para não dar problema, menor ou igual do que f de x e y. Então eu vou estar calculando o volume desse meu conjunto. É isso que eu faço na hora que eu calculo a integral dupla da minha função sobre esse meu conjunto B. Aí, em particular, se você considerar essa sua função f de x como sendo uma função constante igual a 1. Se você fizer isso, a sua função será constante igual a 1. Então, ao invés de integrar a função ao longo de ao invés de calcular a integral de uma função f de x, y, dx, dy, você vai estar calculando somente a integral de dx, dy. E nesse caso, você vai obter a área desse meu conjunto B. Então, quando você olhar para a integral somente ao longo de B, não mais da função, porque agora ela é constante igual a 1, e somente dx e dy, você vai ganhar que isso aqui é a área desse conjunto B. Onde esse nosso conjunto B é esse nosso conjunto limitado, pessoal. Então, com a integral dupla, você consegue essas duas informações, a área do conjunto B, e consegue o volume desse meu conjunto ômega, que é formado por todo x, y, z,
onde xy pertence a b, e esse meu z está entre 0 e a função e o gráfico da função. Ou melhor, entre a função. É isso mesmo, pessoal. O conjunto é limitado pelo gráfico, pelo domínio e algumas coisinhas a mais. Isso aqui é geral, depois ele vai virar de um modo geral, vai ficar bem mais fácil de trabalhar com esse volume, certo? Ele se generaliza de modo fácil. Isso aqui para uma função de duas variáveis. Para uma função de três variáveis, aí já fica melhor, pessoal, porque quando você olhar para uma função de três variáveis, deixa eu ver se eu consigo fazer o desenho, pessoal. Para uma função de três variáveis, eu consigo fazer esse desenho. Vai ficar como, né? Eu não sei como é que eu faço isso. Vai ficar somente a integral de dx, dy, dz, que vai me dar o volume, pessoal. É isso mesmo. Eu não vou conseguir desenhar isso não. Mas é isso mesmo. Como é que eu faço isso? Faço o domínio da minha função. Dá pra fazer o domínio. A gente resgata aqui. Então, quando você olhar para cá, você vai generalizar para cá e você vai conseguir com integral dupla também. Não, agora com integral tripla também calcular o volume. Só que agora não é do gráfico, né, pessoal? Ou melhor, ele se estende para funções. Sim, você pode pensar no gráfico de função de mais de duas variáveis. Dá certo também, agora para enxergar é que não dá, né, pessoal? Para enxergar não dá, porque a função tem três variáveis, não dá para ver o seu gráfico. Não dá. Mas se você integrar somente sobre b e o dv, sem considerar essa função, sem olhar para o gráfico, aí você tem o volume desse conjunto aqui, que é o do conjunto b. É isso mesmo. Ou então você faz o mesmo e considera o gráfico da função e obtém um conjunto ômega que agora mora em R4 e também calcula o volume desse conjunto, pessoal. É isso mesmo. Dá pra fazer isso. Pessoal, isso ficou só de um modo abstrato, não fizemos nada até agora. Somente definir essas coisas, só para que vocês possam ver o que está acontecendo, certo? Para que vocês possam ver o que está acontecendo e quando eu falar as coisas, vocês ficarem conscientes do que está acontecendo. Não fiz nenhuma conta ainda, nenhuma mesmo. Não deu para fazer nenhuma continha ainda, só definir, só isso. Aí vocês vão ver que quando for para calcular essas integrais, não é por aqui, pessoal, que eu vou fazer as continhas. Não é utilizando a definição. Porque se eu for utilizar a definição para fazer as continhas, pessoal, a conta está bem complicada. Não é tranquilo. Não é. Então aqui eu consegui definir a noção de integral, que é a integral como soma de rima, mas para fazer as contas não serão dessa maneira, pessoal. Aí eu vou ter que recorrer a esse cálculo sobre a integral. É isso que eu vou fazer, certo?